Olá, amigos! Então, estamos nos preparando para, em alguns instantes, quando estivermos então com a sala cheia, nós podermos iniciar esta transmissão propriamente. Então, para aqueles que forem chegando, nós vamos iniciar pontualmente, então, às 20 horas. Play by USB drive. Play by USB drive. Olá, amigos, estão chegando. Desde já nós agradecemos muito a presença de todos nesse momento tão especial. Vamos
nos ambientando. Cada um que for chegando já pode também se harmonizando, para que possamos acompanhar então a reflexão. Eu estou muito feliz e não posso deixar de agradecer a Casa da Esperança por esta oportunidade que está sendo para mim de muito aprendizado. Então agora, pontualmente 20 horas, nós vamos iniciar esta reflexão nesta noite. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer muito aos amigos da Casa da Esperança, Associação Espírita. Então, para aqueles que não conhecem, né, muitos amigos, inclusive, que foram convidados para este momento tão especial. A Associação Espírita Casa da Esperança, então, é do município de Juí, e é ela, então, que nesta noite nos dá a oportunidade e nos acolhe para abrindo este espaço tão precioso para que juntos possamos refletir um pouco sobre temas que nos são tão caros, tão importantes e que talvez nunca tenham nos sido tão necessários como é então no momento que estamos vivendo. Para iniciarmos a reflexão dessa noite, eu convido a todos para que nós possamos primeiramente elevarmos, né, o nosso pensamento e fazer a reflexão por meio de uma mensagem. Então esta mensagem, ela nos fala para termos ânimo frente às dificuldades, e ela nos diz: estás diante de uma grande dificuldade? O que tens a vencer é maior do que as tuas forças? Mesmo assim, toma fôlego, preenche-te de nova disposição e parte para a luta sem medo. Enquanto te achas fraco e pequeno, o problema se mostra resistente e insolúvel. Mas se te reveste de coragem, a situação se inverte e surge a tua vitória. Desde o primeiro instante, mentaliza a ti como um vencedor, solucionando o problema e reduzindo-o a pó.
e assim a realidade te será favorável. Se preciso, sê como o bambu, que verga ao vento, mas não se quebra. A maior vitória é estar certo de que se pode vencer. Esta linda mensagem nos faz pensarmos e nos faz pensar e nos dá ânimo para iniciarmos e também para enfrentarmos, né, tudo aquilo que é preciso. Então, para este momento desta noite, nós fomos convidados a tratar do tema sobre o encontro com a paz e com a saúde. Este tema, ele está relacionado principalmente a um momento tão importante no qual estamos todos inseridos e que nos faz refletir sobre essas duas questões, a paz e também a saúde. Como nós podemos manter a nossa paz, a nossa harmonia, nos fortalecermos interiormente e mantermos também, por sua vez, a harmonia do corpo e a saúde. Então, diante de tudo, da atual realidade, talvez nunca tenha se feito tão necessário pensarmos sobre estes dois pontos importantíssimos para que possamos nos estabelecer e termos harmonia e saúde. E para isso, o convite que é feito a todos nós é pensarmos sobre como estão os nossos hábitos diários. Porque quando nós falamos de paz, quando nós falamos de saúde, nós não podemos nos iludir de que esta paz e esta saúde virão de algo que esteja exterior a nós, pois nunca é assim. Tanto paz quanto saúde são consequências de uma atitude nossa, são consequências do nosso modo de agir, e esse modo de agir diz respeito ao nosso cotidiano. Então, se nós desejamos e ansiamos pela paz, por dias melhores, por menos conflitos, por menos crises no nosso dia a dia, é preciso que tenha um momento para refletirmos sobre as nossas ações e sobre as nossas escolhas. Nós temos que tomar consciência de que não há mais espaço para hábitos desregrados que nos conduzam muitas vezes à destruição, à autodestruição e unicamente a uma satisfação de prazeres. Isso nos desalinha muitas vezes. E é preciso que cada um de nós possa compreender de que forma, porque se nós compreendermos, certamente nós também seremos capazes de modificar isto em nós. Então, mudar os nossos hábitos certamente é o caminho para estas duas questões, a paz e a saúde. O que nós estamos vivendo hoje com a pandemia gerada pelo Covid-19 tem nos desafiado a pensarmos sobre isto, sobre muitas coisas. Nós estamos, de fato, experimentando algo que nos prova que nós estamos todos unidos. E que não estamos todos unidos unicamente em comunidade, mas nós estamos todos unidos no planeta. Que nós vivemos numa aldeia global. E que aquilo que um grupo vive afeta e gera o que o outro grupo também vive. Não é mais uma mera especulação ou uma mera visão sobre os fatos, falarmos que estamos todos ligados, que um influencia o outro. Não, isso de fato não é mais o que ocorre. Nós estamos experimentando e vivenciando o fato de que o que um vive influencia o outro. E a grande lição que nós temos que tirar de tudo isso é justamente como nós, ao influenciarmos o outro, também colhemos os frutos das nossas ações.
E isso em relação principalmente ao nosso estado de espírito, ao nosso modo de ser no mundo, a como estamos vivenciando as coisas que nos acontecem. Então, é muito importante que nós tenhamos muito claro alguns hábitos e como nós estamos nos portando diariamente. Por exemplo, nós podemos pensar como estão os meus hábitos em relação a coisas muito simples e que muitas vezes nós deixamos de lado ou nós não nos damos conta. E muitas vezes ignoramos que como nós lidamos com isso está intimamente relacionado à paz e à saúde. Então, qual é o meu comportamento diário, por exemplo, em relação à água, à alimentação? Como eu estou cuidando destes aspectos? Ao ar que eu respiro? Como estas coisas tão simples podem me harmonizar? O respeito por estas coisas tão simples, que são rituais diários, mas que muitas pessoas, no tempo em que vivemos, têm esquecido e dão pouca importância. Nos dias de hoje, a regra da grande maioria é esquecer-se, por exemplo, de tomar um copo d'água. A regra da grande maioria é comer e alimentar-se de forma a devorar os alimentos, em vez de ter consciência sobre o alimento que ingere. A regra da grande maioria é dar pouca atenção para que tipos de alimento consome. E nós vamos vendo que os hábitos do cotidiano é os que nos conduzem à saúde. Além de hábitos que nutrem o nosso corpo, hábitos que nos harmonizam este aparato físico tão necessário à nossa evolução, nós também temos que pensar muito em como está a forma como nos relacionamos com as pessoas. Como está? Como isto está acontecendo? Como estão os meus pensamentos? Eu faço um esforço em vigiá-los? Ou eles de fato estão desregrados, desalinhados? Como estão as questões, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo? Como está isso no meu cotidiano? As coisas que eu penso? Nós muitas vezes esquecemos de monitorar aquilo que pensamos e acabamos falando aquilo que não desejamos. E isso muitas vezes nos leva a agir de forma desregrada. E isso afeta diretamente a nossa paz interior e também afeta diretamente a nossa saúde. Os nossos sentimentos, como estão? Eu geralmente me deixo conduzir por paixões ou eu tenho, de fato, cuidado dos meus sentimentos? Como está o exercício do corpo? Como eu tenho me exercitado? Ou eu tenho hábitos sedentários que fazem com que a minha saúde fique comprometida? Eu preciso pensar sobre estas questões. Também podemos pensar que a paz e a saúde estão intimamente relacionadas a como eu me relaciono com as outras pessoas. Isso é muito importante. Na verdade, nós somos seres gregários. Está em nós a socialização e a vida em sociedade. Portanto, nós precisamos uns dos outros para nos desenvolver. Não há como evoluirmos, nos desenvolvermos isoladamente. O ser humano, ele desenvolve-se em sociedade. E isso faz com que nós sejamos seres melhores, porque nós temos o outro que mostra de nós. Portanto, nós precisamos pensar muito cuidadosamente como está o meu relacionamento com as outras pessoas, com os meus amigos, como está o relacionamento com as pessoas em relação à solidariedade, a estender a mão,
a gentileza para com os outros, a minha alegria que possa contagiar. E talvez nunca a gente tenha, de forma tão profunda, a nossa geração, os que estão hoje encarnados, ainda não tinham, talvez, alguns sim, mas a grande maioria não, oportunidade de viver uma crise tão grande que nos fizesse pensar sobre a nossa forma de agir no mundo, principalmente em relação aos outros, já que hoje nós estamos todos separados uns dos outros, nós estamos isolados, tem muitas pessoas com as quais nós queremos estar e não estamos, e que estamos com saudade delas. Então isso tudo vai nos fazendo pensar: como eu estou valorizando as pessoas que estão ao meu lado? Isso é muito importante. O espírito Miramés, ele deixa muitos ensinamentos neste livro aqui, que é o livro Saúde. Deixa eu botar ele aqui. Este livro aqui, ele nos faz refletirmos muito sobre estas questões. Miramés nos ajuda a entender que nós temos que valorizar as coisas mais delicadas, as coisas mais simples que estão à nossa volta. Nós precisamos, sim, valorizar a abundância de coisas que temos, como a água, o alimento, o ar que respiramos. Muitas pessoas estão agindo sempre mecanicamente, muitos de nós, a humanidade em geral. E nós esquecemos de ser gratos diariamente por estes bens tão iluminados. É muito fácil nós nos propormos a mudar em um momento como o que estamos vivendo. A grande maioria das pessoas está se propondo, está sentindo a necessidade de mudar. O que nós não podemos esquecer é que esta crise, assim como outras que antecederam a essa na história da humanidade, ela vai ter uma solução. E em breve nós vamos sim encontrar aquilo que vai nos encaminhar novamente para a nossa vida diária. A crise vai passar, mas quais são os nossos planos para de fato agirmos na mudança que cada um de nós está sentindo nesse momento, ou que muitos já empreenderam? Então nós precisamos pensar sobre isso. Hoje, a grande maioria sente-se assustada, está com medo, o desequilíbrio bate à porta, a desarmonia, a angústia. E vem até nós a grande questão: como eu faço para fazer com que tudo isso passe? Como eu faço para que essas coisas não aconteçam? Como eu bloqueio? Nós queremos respostas. E nós queremos respostas imediatas. Geralmente, nós queremos respostas imediatas para as nossas crises e para os nossos problemas. Mas o que nós não lembramos é que as respostas serão dadas por nós mesmos e não por ninguém. Para isso é que nós temos que nos preparar para estarmos fortes nos momentos de crise. E hoje, a espiritualidade, ela tem nos alertado muito por meio de mensagens. Talvez antes nós tínhamos as mensagens que circulavam muito no meio espírita. Hoje nós estamos vendo que com as redes sociais, com a internet, aquilo que se faz em trabalho do bem nas instituições espíritas e espiritualistas tem vindo à tona e tem beneficiado uma grande maioria. E tem mostrado a esta geração que esta era que se inicia é a era do espírito. Essa era que se inicia é a era daqueles seres que estão dispostos
a empreender este caminho do autoconhecimento. Mas este é um convite que está para todas as criaturas, para todas as criaturas. Porque não existe nenhum ritual, nenhum milagre. Existe a vida e a vida em abundância. E ela está nas coisas mais simples no cotidiano de cada criatura, dentro das suas possibilidades reencarnatórias. Joana de Ângeles também nos esclarece muito sobre este tema no livro que tem o mesmo título e que então se chama Encontro com a Paz e a Saúde. Joana de Ângeles, que tanto nos esclarece sobre a realidade humana, sobre as nossas limitações. E a autora espiritual, ela nos fala neste livro sobre as crises e as turbulências. E ela nos esclarece de forma tão brilhante que a palavra crise, e aí a gente sabe que quando nós estamos doentes, quando nós estamos passando por algum problema, alguma inquietude, seja uma doença do corpo, seja uma doença mental, algo que nos desequilibre e que tira a nossa paz, que nos deixa com o íntimo em burburinho, com o íntimo inquieto, uma inquietação constante. Ela sabe que isto para nós se põe como uma crise. E nós todos precisamos também refletir juntos de que, de fato, as crises sempre existiram. Crises individuais, crises coletivas. A humanidade sempre viveu em crise. Sejam crises de natureza como guerras, como desastres naturais, ou aquelas crises no fórum da criatura humana, aquelas crises íntimas. E estas crises sempre geraram turbulência. Mas o que a doutrina espírita nos faz lembrar, nos faz aprender e nos consola é o fato de que a crise é necessária. E isso nos fortalece. Quando nós entendermos que a crise é necessária, nós nos colocamos também num processo de limpeza, de desprendimento, que vai certamente nos conduzir à saúde. Joana de Ângeles nos fala que a palavra crise, ela vem de duas raízes. A raiz sânscrita, esta língua antiga da Índia, e também grega. E do sânscrito, ela vem da palavra kri, ou kir, que quer dizer desembaraçar ou purificar. Então, isso nos mostra como um processo de crise, por exemplo, como a doença, ou como esta crise global que nós estamos vivendo, como isso está nos permitindo fazer um processo de purificação. Cada criatura humana passa diariamente por processos de purificação, dependendo da sua história, da sua trajetória. Hoje, nós estamos assistindo uma purificação global. É o globo, é a Terra, é o nosso planeta que precisa purificar-se. Do grego, esta palavra significa mudança. Portanto, a palavra crise não só gera purificação, como gera mudança. E isso é o que nós estamos vendo, é o que nós estamos sentindo hoje. Mas, queridos amigos, nós não somos alheios a esta mudança. Nós não podemos ficar refratários, como se isso batesse em nós e não nos atingisse. Mas, ao mesmo tempo, esta mudança tão grande no orbe, no planeta, não pode também nos gerar em nós mais crise. Nós precisamos enxergar aquilo que deve ser visto, aprender aquilo que deve ser aprendido com tudo isso que nós estamos vivendo.
E o que o Espiritismo nos ajuda a entender, e não só o Espiritismo, mas outras correntes espiritualistas, as quais têm trabalhado juntas para esclarecer a criatura humana sobre a realidade espiritual, o que é de uma grandeza muito linda, o fato de estarmos unidos e unidos desvelarmos a nossa realidade como seres espirituais. Porque quando nós olharmos para o mundo e olharmos para a nossa vida à luz dos olhos do Espírito, tudo faz mais sentido. Tudo faz sentido e nós começamos a não questionar as coisas. Nós começamos a agir. Nós começamos a ser a mudança que nós queremos para nós. Nós assumimos as rédeas do nosso processo de evolução. Para Joana de Ângeles, neste livro, ela nos diz o seguinte, o que é muito esclarecedor. Ela diz: a crise é uma necessidade sociológica e psicológica, facultando melhor aproveitamento das oportunidades existenciais, ensejando a coragem para serem realizadas as mudanças de paradigma, assim como de condutas, sempre objetivando resultados mais saudáveis e mais práticos. Então aqui a gente percebe algo de extrema importância trazido nessas palavras da mentora. Uma mudança de paradigma e uma mudança de conduta. Sejamos nós felizes de já empreendermos esta mudança de paradigma, ou seja, nós passaremos a olhar o mundo, a explicar o mundo sob outro viés, sobre um novo olhar. E assim conduziremos os nossos dias também de forma diferente. Portanto, a crise, ela vai trazer para todos nós. Ela traz em nível global, como esta que estamos vivendo, mas também crises que cada um de nós vive diariamente na nossa história. Problemas de saúde, muitas vezes crises conjugais, crises entre entes de uma família, crises diversas que geram em nós algum tipo de ansiedade ou de algum transtorno. Nós vamos perceber que daqui para frente, certamente, aumentando estas crises também de forma diferente. Então, independente da crise, se é uma crise individual, psíquica, psicológica ou uma crise social, nós vamos, ao passar por ela, certamente trilhar novos rumos. E com isso, vamos gerar mudança. Por mais que muitas vezes ela não seja uma mudança radical, mas ela gera mudança. Então é preciso que a humanidade, de fato, acorde para algumas questões que são tão importantes, como, por exemplo, pensarmos o fato de que todo o universo trabalha de forma a cooperar. Mas o ser humano tem trabalhado competindo. Então aqui a espiritualidade já nos traz a diretriz que nós temos que tomar. Aquilo que nós temos que ensinar e mostrar para as futuras gerações. Basta de competição. Basta de que a criatura humana ache-se melhor do que as outras criaturas que estão sobre a Terra. Basta de que um humano ache-se melhor do que outro humano. Isso não cabe mais. E é esta a nova era que nós temos que iniciar. E que todos nós que já estamos tomando consciência da realidade espiritual, que estamos sentindo um chamado dentro de nós, que faz com que a gente deseje parar neste momento e unirmos-nos aqui neste ambiente, mesmo que distanciados fisicamente, mas unidos por meio do avanço tecnológico, para juntos pensarmos sobre novos rumos, para encontrarmos um alento. Isso é o belo da nossa existência. Isto é um processo de cooperação.
quando nós desejamos paz e saúde, nós precisamos perceber que todo o nosso corpo trabalha por cooperação. Se uma única célula nossa parar, se ela falir, o nosso organismo também começa aos poucos a entrar em falência. E nós temos que fazer todo o movimento para reajustarmos a harmonia do corpo, para termos saúde. Portanto, nós precisamos perceber como o nosso organismo é sistêmico, é cooperativo. E nós temos que perceber definitivamente que a única saída para a humanidade é trabalhar em cooperação em prol da vida. Isso certamente vai trazer saúde e vai trazer paz. Nós não podemos mais agir com instinto destrutivo. Portanto, aqueles que já entenderam isto, já perceberam, não têm do que temer. Não tem o que temer. Porque seja neste plano físico ou no plano espiritual, nós continuaremos vivos e cooperando uns com os outros para sermos cada vez mais iluminados e grandiosos em luz, que é o que nós somos. Nós somos criaturas de luz. E é como criaturas de luz que nós temos que viver. As sombras que recaem sobre nós, sombras sentimentais, que vão muitas vezes ficando densas primeiramente no corpo emocional. Elas decorrem, na grande maioria, de desajustes que nós, criaturas, criamos para nós mesmos. Então nós nos desajustamos na caminhada. Quando eu entro em conflito com um familiar, eu crio uma situação de desajuste. E esse desajuste, ele gera no meu corpo emocional como se fosse uma ferida. Essa ferida, ela vai corroendo e ela chega a manifestar-se no meu físico. Então, quando a gente fala em saúde, nós falamos sim em uma saúde mental, mas principalmente entendermos que nós não somos unicamente corpo físico, que nós temos corpos e que são destes corpos que nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar do espírito, nós temos que cuidar do mental, nós temos que cuidar do corpo emocional e que tudo isso vai refletir em nosso físico. Então isso é muito importante. Nós todos precisamos urgentemente nos unir em prol de um bem comum, de um ideal que seja de humanidade. E nós temos condições de fazer isso. A humanidade e aqueles que estão dispostos a trabalhar em prol do bem comum, que não são poucos, são a grande maioria, sim, neste globo, precisam dar evidência para isto, para esta luminosidade que está nas criaturas. E de forma cooperativa nós precisamos trabalhar. Nós precisamos pensar que não é difícil fazermos esta trajetória. Nós precisamos observar que isso está ao nosso alcance e que isso deve ser feito hoje. Isso não pode esperar. A nossa mudança de atitude, a forma de olharmos a vida espiritualmente não pode esperar. Não pode esperar eu ter menos trabalho, não pode esperar a determinada coisa acontecer, os filhos crescerem, eu ter terminado tal curso. Não. A reforma íntima, a reforma interior, ela é um projeto cotidiano. Nós podemos iniciar pensando em como as criaturas humanas podem fazer um retorno à natureza. Por que um retorno à natureza? Miramés, no livro Saúde, ele vai nos mostrando o quanto é importante cuidarmos e observarmos os nossos hábitos em relação, por exemplo, ao ar que respiramos. O ar que respiramos, ele é enriquecido daquilo que nós pensamos.
Então nós temos que pensar, como está o ar da minha casa? Que pensamentos eu e os meus familiares produzimos ao longo de um dia, por exemplo? São pensamentos que nos estimulam? São pensamentos que nos fortalecem? Ou são pensamentos nocivos e que deixam o ar que respiramos poluído, doentio? Pensamentos queixosos, deprimentes, eles deixam o ar pesado e doentio. É por isso, por exemplo, que quando nós entramos em lugares onde nós temos muitos doentes ou pessoas muito negativas, nós nos sentimos como se asfixiados, o ar é pesado, o clima não é bom. É porque ali há uma ausência de energia vital, benéfica. Aquele ar realmente plasmou pensamentos. Então, por meio da literatura espírita, nós conseguimos compreender que os pensamentos eles são plasmados e eles são formas pensamento. Então, nós podemos enriquecer o lugar onde nós vivemos com bons pensamentos e nós temos que sempre pedir saúde, harmonia, equilíbrio por meio do nosso pensamento. O pensamento ele antecede a fala e ele antecede a ação. Portanto, se nós queremos mudança, o primeiro a ser vigiado é o pensamento, cuidando com o lixo mental que nós podemos estar produzindo na nossa casa e muitas vezes intoxicando os nossos familiares sem querer. Então isso nós temos que perceber. Por exemplo, agora em que a humanidade está vivendo tamanha provação, tamanha crise, nós muitas vezes nos colocamos a agravar mais o lixo mental produzido por muitas mentes. Quando nós estimulamos o medo, quando nós estimulamos as pessoas com muitas vezes falsas notícias que as deixam angustiadas. E aí nós acabamos criando esta realidade de pânico, de caos, de medo, de agonia. Nós sabemos que as mídias, elas não têm compromisso algum com a paz, com a harmonia, elas simplesmente conduzem muitas vezes as massas de forma descomprometida. E nós não podemos pensar que aquilo que está ali posto seja a verdade. Aquilo que está ali posto é uma escolha de alguém que selecionou isto para ser mostrado para alguns de alguma forma. Então nós temos que ter consciência, tomar a atitude de assistir menos coisas que nos deixam desequilibrados, mas assistirmos aquilo que nos equilibra, buscarmos aquilo que nos faz bem. Porque certamente cada um de nós sabe o que nos faz bem. Cada um sabe o que faz bem. E é isso que nós precisamos buscar. A água é outro elemento muito importante que está disponível para a grande maioria das pessoas. Deveria estar disponível para todos de forma limpa e saudável para reestabelecer a harmonia do corpo. Infelizmente, por egoísmo, por destruição, muitos lugares as criaturas não têm sequer água potável. Mas para nós que a possuímos, ela é um recurso de saúde e nós precisamos saber disso. A água, ela toma a forma do pensamento que nós imprimirmos para ela. Então, se nós pegarmos o copo d'água que vamos beber e mentalizarmos junto a ele saúde e equilíbrio, as moléculas da água vão adquirir formas luminosas e elas reestabelecerão, dando às nossas células a informação de saúde e equilíbrio. E é isso que nós vamos colher, é isso que nós vamos ter. Então, quando eu bebo um copo d'água, eu posso dar a este elemento, que é extremamente suscetível, a espiritualidade já nos ensinou, eu posso dar a este elemento a forma
harmônica que eu desejo para o meu corpo. E nós precisamos lembrar que o nosso corpo é 2 partes água e 1 parte dos outros elementos. Portanto, negligenciar a água é negligenciar a vida. Nós não podemos deixar de beber a água que nos restitui diariamente a luz que nós necessitamos para iluminar cada cantinho de nossas células. A comida, como nós tínhamos falado, é outro elemento extremamente importante e que nós precisamos urgentemente precisamos cuidar da nossa alimentação, dos nossos hábitos salutares em relação à comida que estamos ingerindo. Nós sabemos, a espiritualidade já tem nos alertado sobre os processos evolutivos que vão nos fazer cada vez mais consumir a carne, que carrega muitos fluidos ainda de sofrimento, que advém do sofrimento animal. Então, nós vamos cada vez evoluindo mais na nossa alimentação, na nossa forma de nos relacionarmos com o alimento. Voltarmos à natureza significa isto, significa tudo isso. Miramés, ele nos diz que quando a boca sabe comer, o corpo é saudável. Quando a mente sabe pensar, a alma é feliz. E quando as mãos sabem ajudar, o coração é alegre. Então, esta bela passagem, ela nos mostra que nós precisamos aprender, sim, a monitorar como estamos nutrindo o nosso corpo, como estão os nossos pensamentos, o que nos sai da boca, ou seja, o que nós falamos para o nosso próximo e para nós mesmos, e o que nós estamos sentindo. Tudo isso vai nos harmonizando ou desarmonizando em termos de paz e saúde. Então, nós vamos respeitando mais a vida quando nós agimos de forma simples e nós passamos a olhar as coisas cotidianas. Nós começamos a ser cada vez mais gratos e alegres por aquilo que nós já possuímos, pelo alimento na nossa mesa, pela água, pelo pão que nos chega. Nós precisamos ser gratos pelas coisas simples. E nós precisamos, certamente, cada vez mais, de mais compaixão. Enquanto nós estamos aqui falando, existem milhares e milhares de crianças, de mães, de pais, de idosos, que estão à mercê de um bom lar, de saneamento básico, de uma casa que os acolha adequadamente, de um alimento adequado, de uma água potável. E nós, humanos, não podemos permitir que outros humanos sofram desta forma. É por isso que novas formas de organização das coletividades precisam ser implementadas. Não é possível falarmos de paz e falarmos de saúde apenas para uma parcela da humanidade. Nós precisamos falar de paz e de saúde para todas as pessoas. E para isso nós precisamos fazer como os mentores nos dizem. Nós precisamos agir de forma a cooperar. Caso contrário, não há projeto. Não há projeto para alguns. O projeto precisa ser coletivo. E para isso, nós precisamos, de fato, aniquilar a ambição que nos move a acumular e desfrutar de coisas acumuladas. E que muitas vezes somente isto acaba gerando insatisfação e muitas vezes tem levado várias criaturas ao vazio existencial. Nós precisamos preencher esse vazio existencial, acumulando bens espirituais, acumulando experiências enriquecedoras com outras criaturas que certamente têm o que nos ensinar. E nós não podemos continuar adormecidos para a existência cósmica, para ampliarmos a nossa percepção.
o que muitas vezes não nos damos conta é que nós vivemos em um ambiente ou uma forma de ver o mundo muito limitada. E nós pautamos o mundo todo, todas as criaturas, pela nossa forma de ver. Nós fazemos isso e nós achamos que isso é o correto. Então, muitas vezes, nós avaliamos o outro pela nossa medida. Mas esquecemos que o outro tem a sua realidade, a sua cultura, o seu modo de ver a vida, as suas necessidades. Então, o projeto para a humanidade, certamente, além da cooperação, é o altruísmo. É de fato nós nos preocuparmos com o outro verdadeiramente. Para isso, nós vamos precisar, com certeza, transcender as nossas limitações, ir além delas. Pensar para frente em soluções, e para isso nós temos muita inteligência e muita sabedoria. Como nós vamos chegar a investigar as profundezas do humano? Como nós vamos auxiliar todas as criaturas a desenvolver-se humanamente? E aí, todos precisam preparar-se emocionalmente, porque nós diariamente, cada um no seu lugar, está sendo chamado. E nós precisamos, a partir desta crise global que estamos vivendo, nós precisamos estar emocionalmente harmonizados, porque temos todos que fazer frente a uma saúde coletiva cada vez mais plena e organizada para atender todas as criaturas, pretos, brancos, todas as criaturas, pardos, não interessa a raça, não interessa gênero, não interessa de onde vem credo. Nós precisamos ter uma saúde coletiva bela, organizada e que trabalhe para o bem da criatura. Nós precisamos fazer frente na educação. Urgentemente nós precisamos ter uma educação de qualidade. Nós precisamos, de fato, trabalhar juntos. E isso tudo requer simplicidade. Nós não precisamos complexificar os processos. Nós precisamos agir na simplicidade, na humildade e fazer o que tem que ser feito de forma eficaz cada dia mais. Nós temos que ter uma economia que sua base seja a cooperação. Nós já temos muitos sistemas organizados dessa forma, mas o que é exceção precisa ser regra. E nós temos mentes brilhantes, com ideias brilhantes que estão por vir ou que já estão encarnadas e que certamente vão dar um norte para soluções que sejam da partilha, da harmonia. Nós temos bens neste globo em abundância e nós precisamos trabalhar para que as pessoas tenham uma dignidade. Nós precisamos trabalhar na frente política, na gestão dos recursos. E para isso nós precisamos assumir com responsabilidade aquilo que diz respeito à gestão do bem comum. Não é possível mais, na nova era, no novo tempo, que nós estejamos frente a um descaso em relação àquilo que são recursos destinados a todos. Não é possível mais que a criatura humana continue sendo tão mesquinha, tão ambiciosa e tão egoísta, a ponto de tirar oportunidade, tirar dignidade e muitas vezes tirar vida dos outros para poder satisfazer unicamente a si mesma. Nós não podemos mais deixar. Para isso, nós precisamos fazer frente nos lugares onde cada um está. Onde cada um está e foi chamado a estar. É ali que nós temos que fazer o que nos cabe. Sem utopias, sem idealismos, nós não vamos mudar o mundo. Nós vamos mudar um pequeno grupo. E quando nós nos dermos conta, o mundo vai estar diferente. Então, isso é o que nós temos que ter certeza. Nós já vamos nos encaminhando para o final, para concluir esta reflexão e reforçarmos que os valores que nós temos que cuidar são os valores do espírito.
são aqueles que nos levam a conhecer a nós mesmos, para que nós possamos estar cada dia melhores para conviver com os outros, mais fortalecidos. Joana de Ângeles também nos diz que as crises sociais, elas são inevitáveis. Elas, inclusive, segundo a mentora, são normais e elas são necessárias, justamente porque elas dão aquela sacudida no planeta periodicamente. De tempos em tempos nós temos grandes crises. E isso faz parte da lei do progresso. Então, não vamos nos angustiar. Vamos fazer a nossa parte, vamos ter cautela, sim, vamos nos cuidar, vamos ajudar uns aos outros para que todos possam estar protegidos, vamos agir com discernimento para que todos possam permanecer saudáveis. Mas não vamos alimentar o temor, o pânico, a dúvida, o caos, porque isso só agravaria qualquer tipo de crise. Para encerrar, algo que me é muito caro e que me ajuda muito no cotidiano. Quando eu olho para um problema ou quando eu olho para algo na minha frente que eu preciso escolher e decidir, eu sempre penso, eu tenho à minha frente duas possibilidades. Ou eu olho para isso que se põe para mim de forma amorosa, de forma a compreender, a tentar achar uma solução harmônica, ou eu olho para isso com dor, com desespero, com medo e não aceitação. No primeiro caminho, certamente eu vou me fortalecer e eu vou dar ao problema o tamanho e a dimensão que ele tem e encontrar forças para passar por ele, sem sofrimento em demasia, sem gerar mais sofrimento. O segundo caminho, se tomado, certamente gerará mais sofrimento. Então, seja para uma doença, um desequilíbrio, seja algo que nós temos que enfrentar, que possamos nos unir sempre no amor, sempre achar uma solução, sempre dar um passo atrás, sempre pensar que é melhor amar, que é melhor seguir em frente e que há uma solução para o que estamos vivendo. Para finalizar, Joana de Ângeles, ela também nos diz neste livro, ela nos traz uma mensagem final e ela nos diz que ninguém consegue fugir da sua essência, que é a origem divina. E enquanto nós não enfrentarmos de fato esta busca e não buscarmos a harmonia interior, que deve com certeza reinar em cada um de nós, nós ainda passaremos por muitos desafios até que consigamos isso. Nós precisamos harmonizar o nosso ego, quem nós somos nesta existência, com o nosso espírito, o nosso fundo. E assim, ambos convivendo de forma salutar, porque eles vão dar um significado para a nossa existência e vão nos fazer trabalhar para a autorrealização. E com certeza, com isso, nós vamos conquistar a saúde real, que é a saúde emocional e que é resultado de um equilíbrio físico, mental e espiritual. Isso certamente nos trará paz e nos trará conforto. Então eu espero que de alguma forma eu consiga contribuir com as reflexões dentro das minhas limitações. São muitas coisas para serem ditas e que nós poderíamos tratar, mas que nós possamos conduzir as nossas vidas de forma cada vez mais simples, mas também mais grandiosas. E para finalizar, eu gostaria apenas de lembrar nesta noite, em dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos comemorou seus 163 anos de lançamento. O Livro dos Espíritos, que foi então a codificação, o primeiro livro escrito, a partir das mensagens recebidas pelos médiuns
e codificadas, né, por Allan Kardec. E agora, para finalizarmos, eu convido a todos que nós possamos mentalizar em uma prece a Bezerra de Menezes, médico que tem acompanhado muito no plano espiritual. Todas suas falanges de espíritos de luz acompanham a todos nós neste momento de tamanho desafio. Então eu convido a todos para que possam interiorizar-se, possam, caso queiram, fechar os seus olhos, para neste instante também pensar em muita luz no lar, pensar o seu lar recebendo boas energias, cada um dos seus familiares recebendo energias de cura, de refazimento, e que estas palavras tão belas que são ditas a Bezerra de Menezes possam também nos ajudar a nos envolver nestas energias. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus, o Cristo. E assim, envolvidos nesta bela prece que nos acalenta o coração e nos permite rogar por esta humanidade, encaminhando luzes a todos os cantos, onde haja um irmão que sofre, onde haja aqueles que padecem do corpo ou dos transtornos do espírito, que todos possam receber o nosso desejo de paz, de harmonia, e que cada um de nós possa também sentir-se fortalecido e animado para cuidar de si, para conhecer-se, para amar mais, para ver a felicidade nas coisas simples e para agir hoje, neste instante, em prol do bem comum, para que todos nós possamos cooperar pela vida. Muito obrigada a todos e que possamos permanecer em paz. Obrigada por estarem aqui comigo, por terem acompanhado este momento e muito obrigada carinhosamente a Yara, ao Thales e a todos os amigos, irmãos da Casa da Esperança, que fazem esse trabalho tão bonito na divulgação do bem, sempre desafiando-nos a fazer melhor e dar mais em prol do trabalho junto ao Espiritismo. Muito obrigada, uma boa noite a todos.